Estamos de volta agora, 18 horas 5 minutos, 18h05. A temperatura neste momento, junto à esquina da comunicação, temperatura de 23 graus. O meu amigo Aguinaldo depois vai ter a responsabilidade de trazer como fica a previsão do tempo para os próximos dias, né? Para o final de semana. Já choveu hoje, né, Aguinaldo? Tivemos um pouco de chuva. Nosso próximo assunto no programa Fandango Notícia desta quinta-feira: o que você ainda não sabe sobre 1964? Sem mascarar e nem suavizar as violências cometidas por oficiais guerrilheiros também, a obra faz um mergulho profundo nos acontecimentos que culminaram com o golpe militar de 64 e seus desdobramentos. Nosso convidado é o escritor militar de carreira, ele que é especialista em História e Ciências Políticas, o Juan Bender, que está aqui. Ele assina esta obra, né, com uma proposta de uma nova perspectiva sobre os acontecimentos que antecederam o regime militar brasileiro. Juan, eu quero agradecer, né, a tua atenção com a Rádio Fandango em compartilhar com a gente a tua obra, que é muito interessante. Eu tenho certeza que irá chamar muita atenção, certamente, Juan. Tudo bem? Boa tarde. Fala, João, tudo bem? Prazer estar aqui, né? Agradeço a oportunidade, né? Eu que te agradeço aqui pela oportunidade de poder conversar aí com os ouvintes da Rádio Fandango, poder trazer um pouco aí dessa proposta ousada, né, como tu mencionaste. Espero poder contribuir um pouco também, poder trazer um pouco de informação e propor um debate interessante. Juan, eu sou uma das pessoas que não sei toda a história, tudo que aconteceu realmente, o que ocasionou, né, essa medida, essa intervenção por parte dos militares. E aí eu começo te perguntando, a tua obra, ela faz justamente isso, ela esclarece o que foi o chamado golpe militar. É falado golpe, né, mas é uma intervenção na realidade, né, uma intervenção militar. É mais ou menos isso? Eu entendo 1964 como uma peça de um grande quebra-cabeça chamado Guerra Fria, né? E um quebra-cabeça é composto de muitas peças. Então, sim, mencionaste a concepção de golpe de Estado. Eu creio que, sob uma certa ótica, foi um golpe de Estado, sim. Foi uma intervenção militar. Para aqueles militares que entendiam que havia outros golpes em curso, foi um contragolpe. Para aqueles militares que se entendiam como herdeiros de uma concepção revolucionária, aquilo era uma revolução. Para aqueles que entenderam que o 31 de março se opôs a uma outra revolução de caráter marxista, empreendida por grupos guerrilheiros, nós temos uma nova ótica, a ótica de uma contra-revolução. Então, são muitas peças, muitas perspectivas, e o que me chamou a atenção ao longo da minha jornada de pesquisa foi a falta de algumas perspectivas no debate. Né? Então, isso sim, não é exatamente um problema, né? Na verdade, esse é o papel do historiador. Estou aqui, digamos assim, na posição de historiador, né? Sou militar, mas essa pesquisa ela não tem absolutamente vínculo institucional nenhum, né, com as Forças Armadas, nada. Tudo foi feito ali em horas de lazer, realmente por uma curiosidade pessoal de tentar entender, né, assim, para usar uma expressão, né, o que diabos aconteceu aqui, por que isso, né, 21 anos de governos militares e chegamos aqui, né, com alguns resquícios ainda na nossa contemporaneidade. É verdade. Eu tinha preparado algumas questões, porque eu não convivi, né, no momento com essa situação. Era pequeno, né, era criança ainda, mas aí eu disse assim, eu quero me preparar um pouco até para poder conversar, porque eu acho bem interessante essa tua obra, e eu quero até abordar essa questão da pesquisa. Qual foi os fatores históricos que contribuíram muito para que isso acontecesse, até para dar a origem a esse teu livro, né, a origem do fenômeno intervenção militar? Maravilha, eu acho a tua pergunta ótima, porque hoje a gente aprende esse assunto no 9º ano, né? No 9º ano do final do fundamental ali. Então eu não tenho certeza, sinceramente, se no 9º ano nós temos o senso crítico para fazer uma pergunta como essa que tu acabou de me fazer, sabe? Ou seja, ouvir esses relatos, né, sobre os acontecimentos de 64 sem se questionar, mas isso começa onde exatamente? Essa pergunta é fantástica. Então, na minha pesquisa, especificamente, no meu livro, né, eu tento trazer, primeiro, a origem, né, da instituição militar, como que a história do Exército se confunde com a história do Brasil, e como que, ao longo dessa história militar, os militares acabaram sendo assediados, à esquerda e à direita, para intenções políticas, que é o que acontece na Proclamação da República, e aqui eu começo a responder a tua pergunta. A Proclamação da República, em 1889, é a primeira grande intervenção militar da história. Alguns autores trabalham com outras datas, eu trabalho com 15 de novembro de 1889,
Por quê? Porque nós temos um regime monárquico e, de repente, nós temos uma república, que vigora até os dias de hoje. Isso foi o exército, né, que se aproxima de outros grupos políticos da época e acaba proclamando, então, a república. Depois disso, nós temos resquícios, né, dessa intervenção de 1889, porque alguns militares, eles se entenderam como tutores do regime que estava sendo implantado. Então, é assim, a proclamação da República é realizada, nós temos os primeiros governos militares, ali com Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, e depois nós temos aquilo que a historiografia costuma chamar de República Oligárquica, ou República do Café com Leite. E o que acontece aqui? Alguns militares que se entendiam responsáveis pela proclamação da República, eles observam esse novo regime em ascensão e eles dizem, opa, não era bem isso aí que a gente estava pretendendo, não. Sabe? A gente não proclamou a República para ser esse tipo de governo aqui, elites oligárquicas. Então nós temos uma nova intervenção em 1930. Os militares se aproximam de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele tinha uma formação muito fundamentada no positivismo, que também é uma formação que se confunde com a formação dos militares, né? O positivismo seria uma doutrina política e filosófica, oriundo da França, acabou fazendo mais sucesso no Brasil do que na própria França. Passamos um salto, então, para 64. O que nós temos no 64 de diferente? Guerra Fria. Então, eu considero particularmente impossível falar de 64 sem falar de duas coisas. Primeiro, Guerra Fria, e segundo, um episódio acontecido em 1935, que a historiografia batizou de intentona comunista. O que acontece? Quando a gente volta para 64, a gente precisa entender que aquela sociedade enxergava a ameaça comunista como algo muito concreto. E o que seria essa ameaça comunista? Lembremos que a sociedade de 64 ela é contemporânea a regimes de promessa comunista, ou seja, que continham uma promessa, né, em seu estatuto de que nós chegaremos um dia a ser uma sociedade igualitária, sem sociedade de mercado, sem Estado, que essa é a promessa, né, do comunismo. Então, que regimes são esses? Temos a União Soviética, muito forte em 64, temos a China, ainda não tão forte, mas nós sabemos que a China se tornou a partir, né, da sua promessa, e principalmente o que mais vai afetar 64, Cuba. Por que vai ser tão importante Cuba? Porque Cuba foi aqui do lado. Então a Guerra Fria por muito tempo parecia uma coisa muito distante. Quando em 1959 Fidel Castro, Che Guevara proclamam lá a Revolução Cubana e no ano seguinte anunciam o caráter socialista dela, opa, nós temos os Estados Unidos abrindo o olho, nós temos o Brasil, principalmente aqueles identificados, alinhados, né, com o pensamento norte-americano, também abrindo o olho. E, de fato, essa interferência ela não fica só no campo das ideias, ela é prática. E isso foi uma coisa muito interessante que eu descobri no longo da jornada. Não é exatamente assim uma novidade, mas para muitos Cuba interferiu diretamente na guerrilha urbana e rural que se passava no Brasil e cujos planos antecedem 1964. Essa é uma grande surpresa também, porque a gente costuma aprender o seguinte: a luta armada foi uma resposta a uma ditadura militar. A gente aprende que estudantes pegaram em armas porque não havia mais opção, então eles foram corajosos por ter pego em armas e tendo enfrentado o sistema, né, imperialista. Só que os documentos dizem outras coisas. Os documentos, inclusive, confeccionados pelas organizações clandestinas de esquerda da época. E eu cito aqui as Ligas Camponesas, Movimento Revolucionário Tiradentes, né, entre outros. O PCdoB, que existe até hoje, né, hoje com outra proposta, naturalmente, mas o PCdoB já tinha uma proposta de luta armada antes de 31 de março de 1964. Inclusive, no próprio mês de março, nós tínhamos militantes do PCdoB sendo enviados para a China de Mao Tse-tung para ter um treinamento guerrilheiro e implantar aqui o que seria depois a chamada guerrilha do Araguaia. Então é isso. Então, assim, é muito complexo, é realmente muito complexo. Esse tema ele é apaixonante e eu trago um pedaço do quebra-cabeças, né? Eu não tenho essa pretensão de trazer uma verdade definitiva, claro, não cabe a mim, né? Mas, assim, é um trabalho dificultoso. Se o leitor realmente quiser montar as peças, ele tem um trabalho pela frente. Eu estou oferecendo uma peça a mais, né, para esse tabuleiro de xadrez aí chamado Guerra Fria do Brasil. Certamente. Poxa vida, interessante a tua obra. Tem um ouvinte que já está participando conosco aqui, se me permite, Rua. Olá, João, boa tarde. Estou na escuta. O assunto hoje está muito bom, João. Sou curioso também em saber o que aconteceu realmente em 1964. Pergunta para ele, em relação à questão da ameaça comunista, na pesquisa dele, essa ameaça ela se mostrou uma realidade ou era como é que diz assim, uma construção conspiratória, ele coloca aqui. Estou na escuta. Que legal. Olha, eu tenho motivos para acreditar que as pessoas daquela época tinham motivos para temer o comunismo na forma como se entendia. Então, vejamos um dado interessante.
Sociedade brasileira de 1964, mais de 90% dela era cristã, identificada com o cristianismo, seja evangélico, católico. E o que acontecia nos regimes de caráter comunista? Eles tinham uma proposta de substituição da religião. Então nós tivemos, por exemplo, na China, né, imagens de Jesus Cristo sendo substituídas por Mao Tse-tung. Nós tivemos em Cuba imagens de Jesus sendo substituída por Fidel Castro. Como as pessoas de 64 enxergaram isso? Como uma ameaça, naturalmente. Eu estou citando apenas um exemplo. Claro. Nós temos ali, por exemplo, o João Goulart. É interessante que se diga, o João Goulart ele não era exatamente identificado com o comunismo. Porém, se vendo diante de um cenário de ingovernabilidade, ele se aproximou de um partido como o PCB, né, tendo à frente Carlos Prestes, que, por sua vez, 20 anos antes, lá em 1935, liderou uma tentativa de infiltração comunista armada no Brasil. Esse é o episódio chamado Intentona Comunista. Isso é muito importante. A Intentona Comunista, ela tende a ser diminuída, né, na historiografia em geral. Alguns historiadores trabalham com a ideia de que foi uma mera quartelada. Eu já não penso dessa forma. Amparado em alguns poucos autores, eu não penso dessa forma. Entre esses autores, eu cito o Rodrigo Pato de Samota. Segundo ele, em 1935, em novembro, nós temos um episódio muito importante para entender 64. Porque, veja bem, diferente de muitas outras revoltas, Revolução Farroupilha, Balaiada, Cabanagem, dezenas de revoltas no Brasil, a Intentona Comunista de 35 foi patrocinada com dinheiro soviético. Era a União Soviética injetando dinheiro no Brasil para que houvesse uma revolução comunista. E isso foi intermediado por um militar chamado Carlos Prestes e eclodiu justamente dentro dos quartéis. Vejam o trauma para a instituição Forças Armadas. Por que um trauma? Porque nós temos uma revolta que causa muitas mortes. Nós temos um autor chamado Glauco Carneiro que chega a trazer o dado de 700 mortes. Pensem comigo aqui hoje. Nós estamos discutindo o 8 de janeiro. Pensem 700 mortes em um evento em um determinado local do Brasil. Foi mais ou menos isso. É claro que esse número é muito questionado. Então tem autores que trabalham 600 a 700, eu estou citando um deles, Glauco Carneiro. Então isso é um trauma na história das Forças Armadas. Vejamos, quem estava presenciando lá esse movimento enquanto tenente, capitão? São os futuros generais 64. Essa é a concepção de comunismo que eles têm. Eles assistiram colegas lutando, tiros de metralhadora no meio da cidade. Aqui eu cito Recife, Natal e Rio de Janeiro, são os principais locais onde esse evento eclodiu. E nós temos esses militares depois galgando postos na carreira, e em 64 eles são generais. Essa é a concepção deles sobre o que é o comunismo, né? Sobre o papel do comunismo. E aí nós temos um dado muito interessante também, que é o quê? Quando a gente começa a ir na própria teoria, propriamente dita, né, sobre a discussão sobre marxismo, comunismo, ela é muito ampla. Mas é um fato sabido que uma das propostas do Marx, uma perspectiva de enxergar o mundo apresentada pelo Karl Marx, é a ideia de luta de classes, né? Temos proletários contra capitalistas, e essa é uma visão binária que ajuda muito a descrever o mundo segundo os marxistas. E a realidade das Forças Armadas, ela acabou entrando como uma luva nessa concepção. E para os marxistas, a divisão entre oficiais e praças, ou seja, tenentes e sargentos, ela era perfeita. Então, aqueles movimentos mais identificados com a causa comunista, que tinham uma visão comunista, uma proposta comunista para o Brasil, eles entenderam as Forças Armadas como um ambiente fértil. Eles entenderam, opa, é lá que a gente vai entrar. Por quê? Eles têm armas, é o maior potencial bélico desse país, que é o maior país do mundo, e eles têm esse dilema, né, da hierarquia e disciplina, que esses movimentos tentaram tornar hierarquia e indisciplina. Não é outro o motivo de muitos dos grupos armados no combate ao regime militar a partir de 64, eles terem entre seus integrantes militares. Claro. Militares que foram expulsos, né, após ali o 31 de março e a instauração do regime militar. Juan, tem um ouvinte também que está entrando aqui na conversa conosco. Olá, João, boa tarde. Como sempre, estou na tua escuta. Hoje interessantíssimo aí a tua entrevista, João. Parabéns. João, pergunta ao convidado, quando falamos em comunismo, o que dá para interpretar como comunismo? Gostei dessa pergunta. Está mandando um abraço para ti aqui, né, para o programa. Gostei dessa pergunta, até porque, Juan, quando fala em comunismo, né, quando em regime comunista, né, uma sociedade comunista, tu pega a palavra, é comum, né, vem de comum, né, da palavra comum. É igual, né, igualitário. Por exemplo, assim, se eu como pão, meu vizinho vai comer pão também, né? Se eu como frango, meu vizinho vai comer frango. Seria isto. Se eu tenho direito a médico, meu vizinho também. Existiu realmente
na União Soviética, na China, existiu realmente o comunismo? Olha, vamos voltar para o início da pergunta, né, sobre o que seria o comunismo. O comunismo, na forma como ele se apresenta ali no nosso estudo, né, ele se apresenta como uma promessa, né. Eu tenho amigos, colegas com quem eu gosto de debater história, muitos que pensam diferente da forma como eu penso, e eu acho isso maravilhoso, porque é assim que a gente cresce, que a gente aprende, e é muito recorrente esse argumento, né? Não, o comunismo nunca existiu, meu amigo. Você está falando de comunismo, mas o comunismo nunca existiu. O comunismo é um ideal, é uma promessa a ser buscada. E é natural que em 1917, quando pela primeira vez o comunismo foi tirado do papel, né, a proposta de Karl Marx de uma sociedade comunista, lembremos que para chegar lá, segundo Karl Marx, nós precisaríamos atravessar algumas etapas, né? A sociedade capitalista, ela é necessária, mas ela será substituída por uma sociedade socialista. É o momento em que o Estado vai centralizar todos os meios para poder fazer uma distribuição, né? O socialismo é isso. Nós temos um partido, talvez um líder, que vai centralizar todos os recursos por meio, talvez, da arrecadação de impostos e depois descentralizar de forma igualitária para todos, que é quando entra o comunismo. A história nos mostra, infelizmente, que sempre quando chegamos nessa etapa intermediária, este grupo, este partido, ele não descentraliza como deveria, mas acontece o quê? Esse partido, ou esse grupo, esse líder, ele acaba usando o poder em benefício próprio. Foi o que aconteceu na Rússia de 1917, embora tenha tido avanços, todas as experiências comunistas deixaram rastros de mortes e deixaram avanços. Mas o que vale a pena ressaltar aqui é que em 1917, quando nós temos essa experiência, pela primeira vez sendo retirada do papel, é um momento importante para a história. É aquele momento em que todo o mundo precisa olhar para a Rússia e ver, nossa, eles têm uma proposta de mundo melhor. Afinal de contas, quem está satisfeito com o capitalismo? Ninguém está plenamente satisfeito. Nós temos muitas deficiências, uma sociedade de mercado, nós temos pobreza, temos miséria, então é claro que nós queremos uma alternativa melhor. Então o comunismo era uma promessa. Então todos, não digo todos, porque é claro que envolve muitos interesses, mas havia uma ansiedade, nossa, vamos ver o que vai acontecer aqui. E em 1917 nós temos então uma primeira experiência, nós temos outras experiências ao longo da história, mas aqui de 2025 nós temos o resultado, né? E a ciência ela se baseia nisso, né? Em resultados. A China no meio do caminho ela mudou, e aí a gente começa a entrar em atualidades, que não é minha área, né? A matéria-prima do historiador é o passado, mas uma coisa eu posso lhes garantir, no contexto de 64, com a Revolução Chinesa de 1949, com a Revolução Cubana de 1959, havia motivos para temer, porque nós já tínhamos em Cuba paredões, nós já tínhamos fuzilamentos, então veja, nos 21 anos de governos militares, 379 pessoas morreram ou desapareceram por responsabilidade do Estado. Isso são dados da Comissão da Verdade. 379 é um número inadmissível, nunca deveria ter ocorrido. Mas vamos colocar esse dado ao lado de Cuba, com em média de 6 a 7 mil mortes. E aqui eu estou falando de fuzilamentos e campos de concentração. Fuzilamentos e campos de concentração, uma realidade que o Brasil não chegou nem perto. Nós temos o pequeno Uruguai, com cerca de 1.000 mortes, nós temos a Argentina com 12 mil. O Brasil ele é o triplo, o quádruplo desses países. Isso que eu estou falando só daqui da nossa pequena América Latina, soviética para a China, o número fica na casa dos milhares, entendeu? Na casa dos milhares. Nós temos números que chegam a colocar 60 milhões atribuídos à Revolução Chinesa. 60 milhões é um número assim, ó, que nem as guerras mundiais conseguem alcançar esse número. E nós temos um marxista chamado Eric Hobsbawm, autor de Era dos Extremos, que quando questionado acerca desse número, ele responde o seguinte, olha, realmente, talvez 60 milhões seja um número exagerado, mas mesmo que a gente coloque esse número pela metade, ainda assim é um absurdo, entendeu? Ele é um marxista que está dizendo isso, é um absurdo o que aconteceu, um absurdo que esses sonhos, que essa promessa de mundo melhor tenha resultado no que resultou. Então essa é a concepção 64, certo? Eu não posso falar sobre hoje, eu não sei, por exemplo, regimes que costumam se associar a essa palavra comunismo, né, ou tentativas de comunismo como Venezuela, não sou capaz de discutir essas questões, mas posso lhes afirmar que em 64, inclusive 64 é o ano de nascimento das FARC, as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, nasce nesse contexto de vários grupos clandestinos que pretendiam implantar o comunismo no seu espaço. Muitos países fecharam o regime, empreenderam o autoritarismo contra esses grupos, e alguns países nem tanto. Nós temos aqui as FARC, até hoje, vivas, mais de 20% do território do país ficaram já sob o controle das FARC, e nós temos mortes que ainda acontecem em decorrência de uma luta que continua. Então, voltando para 64, qual era a concepção daqueles militares, e é o que eu defendo no meu livro? Era uma concepção de guerra irregular, tá? Ou seja, uma guerra assimétrica. Os militares de 64 são militares oriundos da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eles estão acostumados com um tipo de guerra completamente diferente do que aconteceu em 64. E o que aconteceu em 64 em diante? Nós temos bombas em quartéis, nós temos um inimigo que não usa uniforme, que não usa uma farda, nós não temos uma declaração formal de guerra. Nós temos inimigos que são brasileiros, que precisam ser defendidos por aqueles militares. Então vejam o quão complexo é.
Na prática, isso resultou no quê? Os militares aprenderam a combater enquanto combatiam. Daí o motivo de tantas idas e vindas, tantos ajustes, arranjos técnicos, gambiarras institucionais, são os atos institucionais. Mudou o regime em 13 de dezembro de 68, se decreta o AI-5, temos lei de segurança nacional, temos os DOI-CODE. Então, sim, os militares eles estavam aprendendo enquanto faziam, e por isso nós temos tantas violações de direitos humanos, elas ocorreram, isso está discutido no meu livro, um tema tão sensível, como todos os outros que trago aqui, mas o fato é que não há mocinhos, não há vilões. Todos podemos ser vilões em uma história contada pela metade, todos podemos ser heróis em uma história contada pela metade. O que eu tenho que trazer aqui é um dado que deixa realmente o conjunto um pouco mais complexo, né? É para o leitor realmente refletir e poder levar essa reflexão consigo, né? Ao longo de todo esse debate que a gente tem ainda contemporaneamente, que remete a 64, e muitas vezes de forma simplificada. Que bacana. Poxa vida, tem um ouvinte que está colocando aqui, botou: João, boa tarde, estou na tua escuta também, João. Esse rapaz é uma sumidade, viu? É uma enciclopédia, botou aqui. É a paixão, né, Juan? A tua paixão. Porque, afinal de contas, né, tu tem a formação, né, de especialista em história e ciências políticas, né? Eu digo, tu é um apaixonado pela história. Deixa eu falar um pouquinho da obra aqui. Está dividido em 3 partes, é isso, o livro? Isso, eu dividi o livro em 3 partes, né? Eu tentei estabelecer assim, uma didática ali para que o leitor possa realmente fazer um passeio pela história do Brasil. Então, no primeiro momento, a gente tem genealogia de 1964. Eu começo no Brasil colonial, falando, né, da fusão de povos indígenas, africanos, portugueses. Essa é a origem, né, do Brasil. E todos esses 3 povos, eles têm assim uma jornada guerreira, digamos assim. Então, a formação do Brasil, ela de certa forma se confunde muito com a sua formação militar. Lembremos, o descobrimento do Brasil também é entendido como uma invasão. E se foi uma invasão, aqueles invasores precisaram se proteger. Nós temos fortificações, nós temos as fronteiras sendo protegidas, nós temos guerras contra franceses, contra holandeses. Inclusive o exército entende o seu nascimento como a Batalha de Guararapes, que foi a expulsão dos holandeses. Então o Brasil nasce assim, na luta, suor, sangue e sacrifício. Temos, lamentavelmente, a escravidão, né, africanos sendo retirados da África, trazidos para cá, e aqui também trazendo consigo a sua tradição guerreira por meio de quilombos. Nós temos indígenas que lutavam entre si e depois lutam junto aos europeus contra indígenas, né, Confederação dos Tamoios, enfim. A minha primeira parte do livro, ela foca nessa formação do Brasil militar. E com destaque na Guerra do Paraguai, que é a partir do momento em que o exército brasileiro começa a ascender politicamente, começa a ser convidado para participar do debate. Afinal de contas, é depois da Guerra do Paraguai que o exército começa a defender, por exemplo, o abolicionismo, né? Porque não faz sentido, se na Guerra do Paraguai nós temos escravizados lutando contra o inimigo, quando termina a guerra, esses escravizados não podem voltar a ser escravos. Então o exército entra na briga pela abolição, o exército começa a trazer pautas próprias como a República, né, muito inspirada tanto na Revolução Francesa quanto na Revolução Americana. Essa é a primeira parte do livro. Segunda parte, qual é o nome da segunda parte? Guerra Fria para além dos livros didáticos. Aqui eu vou falar do regime militar propriamente dito, eu discuto os conceitos de ditadura. Havia uma concepção, sim, de ditadura. Os militares entendiam, em 13 de dezembro, quando o AI-5 foi decretado, a palavra ditadura, ela estava na reunião. Os militares que decretaram o AI-5, que é o ato institucional considerado mais autoritário de todos, eles entendiam que uma ditadura estava sendo plantada. Eles tinham uma concepção de ditadura muito baseada naquela que Augusto Comte trouxe com o positivismo, que é a ditadura científica, ditadura tecnocrata, uma ditadura que visa um grupo promovendo uma modernização conservadora, que o chamado milagre econômico nada mais é do que isso, né? A gente tem ali, por isso que se diz que o regime militar pode ser chamado de ditadura civil-militar, né? Empresários participando da modernização conservadora. Então é isso. Isso é essa segunda parte. Eu falo de Cuba, China, União Soviética, falo da intervenção norte-americana, não podemos negá-la, muito pelo contrário, interferiu muito. Quando termina essa segunda parte, eu termino a segunda parte falando da luta armada propriamente dita, cito os grupos guerrilheiros, quais eram seus estatutos, suas ideias. Inicia, por fim, a última parte, que é a parte mais sensível. Por quê? Porque é a parte em que eu começo a dialogar com a nossa contemporaneidade. E aqui eu entrei num terreno arriscado para um historiador. Eu estou falando do que muito se chama hoje de guerra cultural, a batalha de narrativas. Por que alguns grupos chamam de Revolução de 64, outros de golpe? Por que para alguns é ditadura? Por que para alguns é interessante que seja ditadura? Nós temos um diplomata chamado Gustavo Marques Bezerra. Ele costuma dizer que a ditadura militar foi o mito fundante da esquerda contemporânea. Ele quer dizer que a ditadura militar acabou funcionando como, por exemplo, sei lá, a Batalha de Troia para a Grécia Antiga. Com isso, ele não quer dizer que foi uma mentira, foi uma verdade, mas que ela serviu a propósitos políticos, ela serviu.
Afinal de contas, nós temos ainda personagens vivos que capitalizaram politicamente com essa história. Por exemplo, uma história de luta contra a ditadura, né? É isso que a gente aprende, que os grupos de guerrilha urbana lutaram contra uma ditadura. Enquanto, repito, o que a gente vê na verdade, na prática, é que eles também desejavam uma ditadura. É o que estava escrito nos escritos das organizações clandestinas. Havia uma luta pela implantação de uma ditadura do proletariado. Então, na prática, é uma ditadura contra outra ditadura. Né? Uma ditadura se impôs perante a outra. Pelo menos essa é a ideia que eu defendo aqui no meu livro. Que legal. Poxa vida, o papo está tão bom, mas nós somos escravos do relógio, meu amigo Juan. Eu tenho que daqui a pouco atualizar o roteiro comercial também. Mas, Juan, bem rápido, antes de eu finalizar, fica uma questão aqui que eu gostaria muito de abordar contigo, que tu menciona na tua obra, eu não li ainda, né, mas buscando informações, tu menciona na tua obra, tu fala sobre guerra cultural e também uma certa disputa pela memória de 64. Como é que essas disputas moldam, né, a opinião pública sobre o regime militar ao longo desses anos todos? O choque, né, sobre as ideias a memória sobre 64, ela se dá, penso eu, justamente de uma continuação do que acontecia antes de forma armada. Né? A luta armada, ela terminou e a batalha pelos livros continuou. E quem ganhou essa batalha? E aqui eu trago uma frase do Hélio Gaspari, que é uma grande referência no que se refere à bibliografia, né, no estudo do regime militar brasileiro. Vejam a frase dele: para cada 10 livros produzidos sobre a ditadura militar, 9 foram escritos por guerrilheiros ou derivados de grupos de guerrilheiros, enquanto 1 a cada 10 traz a memória e a visão dos militares. Então aqui nós temos a resposta. A guerra nos livros, a guerra armada, a luta armada, nós sabemos quem ganhou, foram os militares. A batalha que se seguiu a posteriori, a batalha nos livros, os militares perderam. Né? E aqui nós temos o nosso Brasil contemporâneo. Lembremos, e não estou aqui, eu preciso dizer isso, né? Não estou aqui como um garoto propaganda da instituição. Eu sou apaixonado por essa instituição, ela mudou minha vida, né? Eu fui recruta, depois voltei por concurso, mas o fato é que aqui eu trago uma análise histórica baseada em fontes, são mais de 200 fontes, inclusive, todas referenciadas em mais de 1000 notas de rodapé, e ali nessa jornada nós temos erros, nós temos acertos e uma história muito complexa que eu convido o leitor a conhecer. Que bacana, poxa vida. E é bem como eu disse, né, no começo, viu, da entrevista, o autor ele não mascara nem suaviza, logicamente, essas violências cometidas, né, por oficiais guerrilheiros. Ele quer trazer justamente isso. É uma narrativa que é acessível aos diferentes discursos que acabaram moldando a história recente do país. E traz, né, nessa tua pesquisa meticulosa, tu traz aqui algumas perguntas, a resposta para talvez algumas questões bem essenciais, né? De onde surge o fenômeno da intervenção militar? A ameaça comunista foi uma realidade ou uma construção conspiratória, como havia questionado aí o ouvinte? A luta armada da esquerda foi causa ou consequência do regime militar? Tá aí, que obra bacana, viu? Interessante mesmo. Juan, onde é que nós encontramos teu livro? O livro está em pré-venda pela Amazon. Uhum. Se o ouvinte, se o futuro leitor, eu espero que sejam futuros leitores, pesquisarem no Google agora, o que você ainda não sabe sobre 1964, vão chegar ali no site da Amazon. Ele está em pré-venda até 31 de março. Uhum. A partir de 31 de março, o livro será disponibilizado em outras plataformas, como o Mercado Livre, como Americanas, Magazine Luiza, vai ter também o e-book, para aqueles que gostam de ler no celular, no YouTube. Perfeito. Tu tem ele contigo aí? Tem a tua obra aí? Tu me autoriza a printar a nossa tela aqui para mim postar no meu Instagram e compartilhar com meus ouvintes, com quem eu conversei, pode ser? Então vamos lá então, deixa eu fazer um print aqui então, Juan. Perfeito, deixa eu salvar aqui para não perder, poxa vida. Tá aqui. Eu vou printar depois eu já sigo a editora, a Pris, né? É isso, né? Isso. É a Pris. E tu está no Instagram também, não? Isso, estou no Instagram. Como é que eu te encontro no Instagram lá, Juan? No próprio Instagram da Pris, eles têm feito uma campanha, né, divulgação do livro, e tem alguns vídeos ali que remetem ao meu próprio Instagram. Ao teu Instagram. Um livro, colocam numa publicação minha, onde eu converso com o leitor também ali, né, com os seguidores. Perfeito. Então tá, eu vou postar depois no meu Instagram, compartilhar com meus ouvintes, né, alguns seguidores que eu tenho, com quem eu conversei. Pô, que bate-papo bacana, viu? Agradável, Juan. Parabéns. É tua estreia na literatura ou não? Ou tu já havia escrito outros livros? Não, era isso mesmo, assim, essa era a minha contribuição, né? A minha profissão é militar, agora eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer. Isso aqui é algo que eu queria fazer e está feito. Eu tenho certeza. E é direcionado para diversos públicos, né?
Exatamente. Não é uma obra Começou específica. inicialmente visando atender ao interesse pessoal, né, de tentar entender aqueles acontecimentos. Num segundo momento, eu pensei em escrever para militares, né, tendo a consciência de que militares sabem pouco, sabem menos do que deveriam acerca desse período. E depois, no meio do caminho, como eu comecei a percorrer outras fontes e a pesquisa acabou ganhando grandes proporções, eu acabei transformando num livro que ele atende realmente a todos os públicos interessados em entender, e principalmente, assim, interessados a questionar suas próprias preconcepções sobre o período, né? Porque esse é um evento que desperta muitas paixões, a esquerda e a direita. Então, eu tenho motivos para ser criticados, a esquerda e a direita, mas o ouvinte que está disposto a questionar as suas próprias paixões, eu acredito que ele vai ter uma boa experiência com esse trabalho aqui que eu produzi com tanto carinho. Com certeza. Juan Bender, escritor, militar de carreira, especialista em história e ciências políticas, compartilhando conosco o que você ainda não sabe sobre 1964, ideologia e polarização na Guerra Fria do Brasil. Meu amigo, foi um prazer conversar contigo, viu? Parabéns. E eu acho que tu não vai parar com esse livro aí, não vai ficar só nesse, viu? Ainda mais um historiador, né? Vamos ver o que o destino reserva. Obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade, demais, estou muito feliz mesmo, muito satisfeito, bate-papo aqui maravilhoso, gostei das perguntas, um abraço para os ouvintes, para aqueles que fizeram perguntas, e um abraço aí para ti, João, agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado. 18h43, agora a temperatura de 23 graus, a gente vai à atualização do roteiro comercial, nós voltamos em seguida.